Retornamos, então, com o item 12, doutor Camerano, Tuca, Tel Tuca Parafusos. Pois não. Então, eu transcrevo aqui o relatório e voto da decisão de piso da segunda turma da RJ de Campo Grande. Foi excluído o Simples por possuir débitos com a Fazenda Nacional, débitos com exigibilidade não suspensa, setembro de 2013 a março de 2014, cientificada e apresentou manifestação, parcelou os débitos indicados no ADE, né? Não sendo aconselhável excluí-la do Simples Nacional, tão somente em razão de débito, sendo certo que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. Muito bem. No voto aqui, após a descrição aqui dos textos legais, né, a DRJ, então, confirma aqui que a interessada alegou que parcelou os débitos. De fato, o parcelamento resulta em suspensão da exigibilidade do crédito tributário. No caso, porém, verifica-se pelo extrato de consulta e informações de apoio para a emissão de certidão que os débitos de competência fevereiro de 2014 e março de 2014 não foram totalmente pagos, restando da primeira saldo devedor de 6.968 e da segunda 5.270, que estão em cobrança e a exigibilidade não está suspensa. Então, não tendo havido a regularização total dos débitos que constavam no ADE, foi mantida a exclusão. Aqui no recurso voluntário, ela reitera os termos da impugnação, né? No mérito, ela reitera também que pagou, fez pedido de parcelamento e tal. Então, aqui ela diz aqui, logo não pode, em hipótese alguma, a exclusão ser mantida em decorrência da existência de outro débito ou de saldo devedor, existente no momento do julgamento, uma vez que se discute são os créditos tributários que estão registrados no ADE, motivador da possível exclusão. O entendimento do ilustríssimo relator, ao manter a exclusão do regime denominado pelo Simples Nacional em decorrência de dívidas não relacionadas na ADE, então, o contribuinte aqui, a recorrente, traz uma alegação de que a motivação da exclusão da DRJ teria sido por causa de débitos não incluídos no ADE. Muito bem, então vamos direto para o voto. Em preliminar, reporta-se à recorrente as alegações que teria feito por ocasião de sua impugnação, as reiterando em seu recurso. Entretanto, de sua impugnação acostada aos autos, extrai-se que o que denomina de preliminar, disso não se trata, pois nada mais é do que um apelo ao artigo 179 da Constituição Federal, que faz alusão ao tratamento jurídico diferenciado para as pequenas empresas, no sentido de que eventuais débitos em nome dessas empresas não seria, abre aspas, né, aconselhável excluí-la de um sistema paternalista de maneira brusca somente em decorrência da falta de recolhimento. Então, essa que é a preliminar dela, que teria considerado na impugnação, que ela foi desprezada, assim, realmente não precisava nem falar isso, mas eu fiz questão de deixar isso claro, que é apenas uma alusão lá ao tratamento que a Constituição Federal dispensava às microempresas, mas não tem detalhes nenhum sobre impedimentos de ingresso no sistema, tá? Simplificado. Muito bem. O que a União fez foi apenas publicar, né, o que lhe atribuía a Constituição Federal. Publicou a lei do Simples Nacional, com todo o regramento, que deve ser observado às empresas pretendentes de ingresso no sistema, ou seja, é uma opção da empresa. E, ao exercê-la, deve ficar atenta às regras de permanência, sob pena de exclusão desse sistema. No caso dos autos, a recorrente foi excluída do Simples Nacional por possuir débitos em aberto. Então, tem aqui o texto do dispositivo da lei, né? A recorrente afirma em seu recurso que débitos não relacionados ao ODE não poderia dar causa à sua exclusão, e que os débitos que estavam indicados no ODE teriam sido todos objeto de parcelamento. Bom, aqui eu já falei. Bom, apesar dessa afirmação dela, entretanto, eu não vislumbro nos autos
nenhuma evidência que dê respaldo a tais afirmações. Então, eu reproduzo aqui os débitos que foram indicados no ADE. Então, nós temos aqui todos os débitos que foram indicados no ADE. E podemos ver que o que permaneceu, em seguida, o ADE consta a existência de uma solicitação de parcelamento. Solicitou parcelamento. O pedido de parcelamento implica confissão, irrevogável e tal. Muito bem. Aí, reproduzo aqui a análise do voto condutor da DRJ. Que 2 débitos que constam na ADE não foram pagos nem parcelados. Olha, os débitos supracitados, ou seja, da competência fevereiro de 2014 e março de 2014, não foram totalmente pagos. Esses débitos encontram-se no ADE. Se vocês podemos voltar aqui, eles estão aqui no ADE, esses 2 débitos. E também consta no CIEF débito em cobrança acostado em documentos diversos ou extrato fiscal, que é o índice do processo aqui. Então, reproduzir também aqui os débitos em cobrança, nesse sistema do CIEF ali. Então, os 2 débitos. Existem, extrato, vários outros débitos em aberto, mas, entretanto, não foram objeto do ADE, porque no ADE, que está nos indicando aqui, são somente esses 2. Então, os extratos aqui mostram, são conclusivos, que, apesar de ter feito pedido de parcelamento, observa que o ADE tem vários débitos aqui, provavelmente ele deve ter feito parcelamento de 95% deles, mas ficaram faltando 2 aqui. E os extratos do sistema confirmam que eles estão abertos, esses 2. Então, não existe essa de que a DRJ estaria inovando, que estaria mostrando um débito que não foi incluso no ADE. Como se vê, constatado que tais débitos ainda se encontram em cobrança, e aliado ao fato de que a recorrente não trouxe provas de seu pagamento, deve ser mantida fora do Simples Nacional. Então, presidente, esse é o voto do recurso voluntário. Ok. Alguém? Carlos André? Eu só fiquei com uma pequena dúvida. Se esses 2 débitos de fevereiro e março de 2014, se eles foram incluídos no parcelamento e depois o parcelamento não foi pago, ou se eles não foram incluídos no parcelamento e, por isso, continuaram em aberto o tempo todo. Tocamerano tem a resposta? Esses débitos eram mais antigos, Carlos. Provavelmente foi um erro na inclusão, porque se fosse pagamento parcial, imputação de pagamentos, esses mais antigos iriam ser quitados antes, entendeu? Essas são as 2 primeiras competências da lista de débito. Muito provavelmente. Mais novos, né? Os débitos mais antigos. Então, se fosse, os débitos remanescentes são os mais novos ou mais antigos? Não, são os mais novos. O que ficou em aberto foi de fevereiro de 2014 e o março de 2014. Então, tá? Fevereiro de 2000 e... Quer ver? Fevereiro os mais antigos são de 2009. Então, na verdade, é o contrário. Esses mais novos é que não foram totalmente pagos ou parcelados. E essa informação que o caso levantou aí, que se houve pagamento, se não houve, se foi parcelado, se não houve, está bem claro no ADE. O ADE identificou todos os débitos. E ele vem no recurso dizer que a DRJ está apontando um débito que não estava no ADE. Isso é uma falácia. Isso é uma inverdade absoluta. O débito está lá. Com valor, com tudo, com período de apuração. Toda a oportunidade de prova do pagamento, se fosse o caso. Ou mostrar que aqueles débitos foram incluídos no parcelamento, por algum motivo não foi legitimado a inclusão daqueles débitos. Mas não, limitou-se a dizer que esses débitos não foram incluídos no ADE, o que não é verdade. Agora, essa dúvida do Carlos é relevante, pelo menos no meu ponto de interpretação. Se você olhar aqui, as competências estão lá, fevereiro e março
mas perceba que em fevereiro o débito era de 9.200. O saldo remanescente devedor é 6.900. E o de março é o valor todo. De março é o Então, valor cheio. parece aqui que seria a hipótese, talvez, que o Carlos levantou, dele ter parcelado, ter incluído o débito, em algum momento esse parcelamento ter sido rescindido e na imputação de pagamento ter sobrado esses débitos das últimas duas competências, entendeu? Porque senão não teria o valor integral, ou seria um valor integral histórico, e está um valor de R$3.000 ou menos. Doutor Carlos, Mas, Exatamente por que eu levantei essa questão, né? Quer dizer, você tem os débitos que motivam o ato administrativo de exclusão. Se ele pegou todos esses débitos e incluiu num parcelamento, dentro do prazo de 30 dias, ele regularizou. Ele passou a ter débitos sem exigibilidade suspensa. E foi pagando. Se lá no final, no parcelamento, ele não pagou todo, só lá no final é que ele passa a ter débitos exigíveis, que motivariam lá na frente a exclusão do simples. Né? Essa é a questão. Por isso que eu fiquei na dúvida, porque a descrição que a DRJ faz na sua decisão, para mim não fica claro. Né? Se ele deixou de incluir, porque o Camerano disse assim, não há prova de que ele tenha incluído no parcelamento. Se não houver prova de que ele incluiu esses débitos no parcelamento... Né? Não, que nós só temos aquele recibo lá. Não. Entendeu? Porque aquele recibo do pedido, ele não discrimina, entendeu, Carlos? Agora, se você pegar a DRJ, na verdade, falou que esses débitos, esses últimos dois débitos, eles não foram integralmente pagos. Né? Isso daí está na DRJ e está citado aqui na decisão no voto do Camerano. E se você pegar o valor, né, levando em consideração que, na verdade, eu estava achando que eram os dois primeiros, não eram são os dois últimos, são os dois E o últimos. último é integral. O Massa último integral. e a Outra lógica coisa. é essa. A lógica é essa porque... Rapidinho, só terminar, Camerano. Sim. A lógica é essa porque o de fevereiro era maior. Então, você vai pagando parcelamento durante anos, você vai apropriando isso nos débitos mais antigos e vai zerando esses débitos, né? E nas últimas parcelas, o que sobrou, apropriou uma parte para fevereiro, ainda sobrando um saldo devedor de 6.000, e o de março ficaria integral. Só que isso deve ter acontecido, se ele pagou tudo, a depender do prazo de parcelamento, meses depois, né? Ou de repente até anos depois, não sei. Camerano. Pois é, mas assim, olha, eu vejo assim, a gente fica aqui fazendo elucubrações, coisas que não tem nos autos. O que tem olha, eu fiz o parcelamento. A DRJ explicou detalhadamente. Olha, deve integrar certo? Mas não, simplesmente ele não vai ao ponto que a DRJ levantou. Isso que me causa estranheza. Eu não tenho nenhuma evidência aqui de que aqueles débitos foram parcelados. Não tem isso. Eu também concordo que a gente não tem que ficar tentando adivinhar as coisas, né? E tem que focar também naquilo que a defesa traz, entendeu? Afinal de contas, ela está se insurgindo contra o quê? Contra a exclusão, né? Por um determinado motivo. Então, ela tem que expor esses motivos e comprovar esses motivos, né? E parece que a defesa não foi no sentido de que, isso aí foi objeto de parcelamento. Não é isso, Camerano? Ela disse que... Se a defesa é falha, o que eu vou fazer? Ela disse que estão apontando um outro débito que não estava no ADE. Isso, completamente diferente da elucubração se aquele débito estava no parcelamento ou não estava no parcelamento. Quer dizer, eu não... Sabe? Complicado. Mas presidente, ele fala, na verdade, o seguinte aqui no recurso. Pelo que se lê no voto de autoria do ilustre relator, todos os elementos probatórios que contêm as razões colocadas na peça vestibular estão presentes, comprovando que o contribuinte, dentro do prazo regulamentar, regularizou a sua pendência apontada no ato declaratório. Aí segue, portanto, o simples atendimento ao ato declaratório executivo
mediante a apresentação de impugnação, pagamento ou parcelamento do crédito tributário, conforme está expressamente registrado no próprio documento que impõe a perda do direito continuado no regime denominado simples, já é motivo para sua anulação. Então, o que é que ele está alegando aqui no recurso? Olha, se eu parcelei, o ADE tem que ser anulado. É exatamente esse fundamento que o Carlos levantou e o que eu também concordo em relação a isso. Doutor Daniel, leia o parágrafo seguinte que você acabou aí. Sim, eu sei que ele colocou depois dizendo que são débitos distintos. Isso daí eu sei. Isso daí realmente não é, mas enfim. Totalmente conflitante com a outra. Mas não, ele está dizendo o seguinte: o que se discute aqui são os débitos do termo. Os débitos do termo foram parcelados. Então, você não pode... E aí ele vem dizendo que esses débitos que estão mantidos são outros. Realmente não são. Mas isso, ao meu ver... Ele comprova que foram parcelados? Ele trouxe o termo de adesão ao parcelamento. E o extrato que tem aqui, presidente, que é juntado aqui, e assim, na verdade, o que parece também é que ele não pagava nada, né? Porque também depois tem outros débitos. Se você pegar aqui o extrato que está aí juntado, você vê que tem saldo devedor e saldo devedor original e saldo atualizado. Então, tem uma baixa de saldo aqui, certo? Esse baixa de saldo e os outros estão quitados dos meses anteriores. Só pelo contexto probatório que ele apresentou o termo de adesão. Todos os outros débitos que estão na ADE foram extintos. E esses dois últimos, esses penúltimos, em parte foram extintos. Ao meu ver, está claro que ele parcelou e depois teve uma extinção ou rescisão de parcelamento. E depois ele continua com débito. Se você pegar aí, ele não pagava nada, aparentemente. Mas, doutor Daniel, se tivesse, se for por causa do não pagamento dos débitos parcelados, essa informação a Receita não teria aqui? Ela teria. Não sei, os débitos, esse tipo de foram extrato parcelados, é mas não foram integralmente pagos, após lá o termo. Mas essa informação não tem aqui. Só que o extrato que está juntado, esse eu não conheço, vocês conhecem mais do que eu. Só está mostrando porque daí, isso não é extrato, isso é informação para emissão de certidão. Aí ele tem lá, se você pegar em fevereiro, tem o valor original, saldo devedor original e saldo atualizado. Saldo devedor original, 9.241, saldo atualizado, 6.968. Lá no ADE. Entendeu? Quer falar? Oi? Carlos André? Não, o que me parece assim, é que o fato de ter um valor remanescente não quer dizer que ele tenha parcelado lá atrás no momento correto, né? Ele teria que ter juntado aos autos a prova da regularização. Se ele não juntou aos autos essa prova da regularização, né, ele não está fazendo prova do que seria necessário para anular o ato administrativo, né, o ADE. Né? Essa é a questão. Né? Quer dizer, que aí realmente a gente entra, como disse o Camerano, por uma elucubração. Né? Pela aparência, é provável que ele tenha feito. Eu não sei. Né? Porque não basta que ele tenha feito o parcelamento, ele tem que ter feito o parcelamento dentro dos 30 dias, incluindo todos os débitos, a partir da data que ele tomou ciência do ADE. Né? Essa é a, vamos dizer assim, esse é o requisito para a regularização. Se ele não fez prova de ter feito isso de forma completa para todos os débitos que causaram a exclusão, não tem como a gente aqui achar que ele fez, né? E aí tem que manter o ato declaratório. Agora, aí eu queria só trazer um outro ponto de debate. Ele traz aquele recibo de adesão, né, e indica lá, desde a manifestação de conformidade, olha, eu parcelei, o recibo está aqui, ponto. Eu não sei, não tenho certeza se esse documento discriminando os débitos parcelados, esse extrato, é disponibilizado no primeiro momento da adesão do parcelamento. Me parece que não, mas enfim. Eu tenho um documento, uma informação que é da própria Receita. Ele fala, olha, eu parcelei, está aqui a adesão, está aqui o número do recibo. De quem é esse ônus probatório nesse momento em que ele traz esse documento? Seria da Receita dizer que esse recibo não está
não está vinculando todos os débitos do ADE, ou ele tem que ir atrás de um documento que eu não sei se existe à sua disposição, ou se o único documento que existe é esse recibo, porque desde então, sempre esses casos de regularização, os documentos que a gente vê sempre é esse recibo. Dificilmente eles trazem um extrato do que foi parcelado, certo? Eu não sei se nesse momento de regularização esse extrato ele é disponibilizado, entendeu? Então, sendo um documento interno da Receita e a Receita podendo facilmente verificar no seu sistema se aquele débito foi incluído ou não foi incluído, aí a gente vai dizer que o contribuinte não provou, não sei, entendeu? Eu acho ainda mais um contribuinte hipossuficiente. É apenas um ponto aí de debate. A que ponto aí a gente tem ou não a questão do ônus probatório? Na medida em que ele traz, ó, trouxe o recibo e está aqui o número. Facilmente, a Fazenda traz lá, ó, esse débito não está incluído. Entendeu? Não, eu acho que ele deveria ter trazido mais coisas além desse. E a prova é perfeitamente... E a prova dele, DRJ, já... Ela é perfeitamente cabível, alcançável e obtível, tá? Basta que ele peça. Basta que ele peça a unidade da Receita, a Receita vai dizer, olha, foram incluídos no parcelamento tais e tais débitos. Entendeu? Caso André... Isso talvez hoje, a gente está falando de 2014. Nessa época, realmente, eu não vi essa facilidade, não. Tranquilamente, tranquilamente. Isso em qualquer época. Qualquer época. Carlos André. Bom, só para separar aí as questões pelo Daniel, né? A mim parece que o ônus é do contribuinte. Por quê? Porque a Receita identificou que ele tinha débitos, disse, olha, estou excluindo porque você tem esses débitos que estão exigíveis. Ele tem que fazer a regularização, portanto, ele que tem que demonstrar que está regularizando. Então, esse é o ato dele, né? Ele precisa fazer. Até porque a fiscalização não se manifesta mais no processo, né? Depois que ele juntou a impugnação, isso não volta para a fiscalização para dizer, olha, o que ele incluiu tá, não sei o quê, não tem esse retorno para a fiscalização se manifestar, né? Agora, isso ele poderia, inclusive, demonstrar em momento posterior, quer dizer, na medida em que a DRJ disse, olha, esse débito não continua em aberto, ele poderia falar assim, não, olha, está aqui o extrato, está aqui os pagamentos, está aqui a quitação, está aqui, né? Quer dizer, ele tem plena condição de fazer essa comprovação. Isso eu não vejo maior dificuldade, né? Quer dizer, fosse na manifestação de conformidade, fosse no recurso voluntário, ele teria condição de trazer os elementos para mostrar, olha, esses dois débitos aqui foram dentro do prazo regularizados via parcelamento, né? Que é a prova que ele tem que fazer. Eu entendo assim. Só que aí, só complementar, e aí eu vou finalizar. Tá. O Nelson está na frente, eu não vi, desculpe. Nelson, por favor. Deixa eu ver se eu lembro o que era. É o seguinte, quando ele fez o parcelamento, ele não incluiu todos os débitos? Por que ficou uma parte fora? Ele não está, o parcelamento não está em curso ainda? A gente não sabe. Não, aí pelo que parece, o parcelamento... Só que veja só, esse que é o que eu ia falar, a manifestação de conformidade, ele apresentou, tem um ato declaratório, certo? Aí ele apresenta a manifestação de conformidade em 2014. Aí ele vem, olha, eu regularizei, está aqui a minha adesão, que foi feita em 25/9/2014. A impugnação é de outubro de 2014, ou seja, em sequência. Ele regulariza, dentro do prazo, apresenta o documento na manifestação de conformidade. Esse extrato aqui apresentado, que mostra a existência de um saldo desses últimos dois que foram objeto do ADE, esse extrato foi obtido em 2017. 3 anos depois. Né? 3 anos depois. Certo? Então, assim, o parcelamento ele pode ter parcelado, e provavelmente foi isso que aconteceu, porque os outros débitos sumiram, deixaram de existir. Também não vejo nenhum sentido
ele parcelar quase todos e deixar 2 fora, e se ele tivesse deixado os 2 fora, o débito teria aumentado, não reduzido. Então, assim, eu não vejo... assim, para mim está muito claro que houve o parcelamento, em algum momento foi rescindido, por isso que tem um saldo remanescente, e pelo menos até 2017, ou um pouco antes, de 2017, quando tirou esse extrato, ele estava parcelado e estava regular. Então, e aí ele vem no recurso, ele fala, ó, se eu parcelei, acabou essa discussão naquele momento, que é o que a gente estava discutindo antes. Só que aí vem a questão da prova. Ele poderia ter feito uma prova melhor, ele poderia ter detalhado mais. Agora tem que saber se realmente foi o diálogo de prova que teve. Porque você vê o ADE e fala, você tem débito. Aí chega no prazo, ele vai lá e parcela. Ele fala, ó, parcelei e regularizei. Aí vem a DRJ 3 anos depois, foi em 2017, aí traz uma decisão falando, mas tem um saldo remanescente aqui desse pagamento. Tá? Então você ainda continua com o débito. O extrato é 2017. Aí ele vem dizendo, olha, se eu parcelei, acabou a discussão. O débito existe, mas na época ele parcelou. Então, assim, eu acho que o diálogo que ele teve aí foi diante do que foi alegado, foi adequado. Teve essa questão inadequada, de fato, ao momento que ele fala que o débito é outro. Certo? Que ele fala, não tá lá a competência mesmo, tá inserida lá a competência. Para a gente abreviar essa discussão, a colocação do Daniel ela é perfeita, tá? Inclusive em relação à cronologia dos atos, tá? Ou seja, ele foi excluído em setembro, dia 3 de setembro, é a data do ADE. No dia 25 ele parcela, só que a gente não sabe o que tem naquele parcelamento, mas ele diz que está tudo incluído ali, né? Em outubro ele apresenta a sua manifestação de conformidade, a sua impugnação, a exclusão, né? E esse extrato onde consta o débito é de 2017. Então, de 2014 a 2017 a gente não sabe o que aconteceu. E aí, para resumir o ponto, a questão que a gente, na minha visão, que a gente teria que decidir é se o conjunto probatório foi adequadamente manejado por ele mesmo porque já havia a decisão da DRJ, né? Como o Carlos André falou, com a decisão da DRJ ele já tinha o caminho, como a gente faz nos processos de restituição, a decisão da DRJ já dava o caminho para ele, o que ele deveria fazer. E no recurso voluntário, o que ele traz? Ele não traz nada, só retórica. Né? Pois é. Só retórica. Tá? Então, o que nós temos que decidir é justamente isso, se ele manejou adequadamente o conjunto probatório que ele deveria ter trazido aos autos. Tá? Essa é a minha opinião. No meu entendimento, não. No meu entendimento, ele deveria ter se esforçado mais, tá? Para comprovar que, pelo menos, aquele parcelamento que ele protocolou lá em 2014 incluiu aqueles débitos que estão sendo cobrados agora, ou que foram cobrados, né, por conta daquele extrato lá de 2017. Ok? Mais alguém quer falar alguma coisa? Podemos votar? Conselheiro Camerano mantém o seu voto por negar provimento ao recurso, não é isso? Mantenho, senhor presidente. A DRJ apontou o caminho, apontou os débitos pendentes. Ok. E se caso eles tivessem sido realmente parcelados ou pagos, o contribuinte tem todas as evidências possíveis para desmentir o que a DRJ falou. Eu mantenho meu voto. Ok. Doutor Daniel. Presidente, em que pese a habitual excelência dos votos e posições do Camerano, eu vou divergir nesse caso. De algumas premissas. A gente está falando de uma microempresa, na hipossuficiente. Se você olhar a defesa foi feita pela própria empresa. Lógico que poderia ter sido feita uma defesa melhor, poderia, mas todo o contexto probatório que tem aqui me leva a crer que o parcelamento foi feito e foram trazidos os documentos que normalmente são trazidos nesse tipo de situação. E vários julgamentos a gente, pelo menos eu já vi, em que esse documento é aceito como prova de regularização. Nesse caso, 3 anos depois tem um saldo de débito. A DRJ fala, você não pagou integralmente. Então, se você pegar a própria afirmação da DRJ, pressupõe que uma parte ele pagou, que é o parcelamento. Se você pegar a própria afirmação da DRJ nesse sentido, está constante no voto do relator.
Aí, o que é que ele vai contestar agora em recurso? Olha, mas não importa se eu paguei integralmente ou não. Se eu parcelei, acabou. E ele traz esse fundamento no recurso. Então, me parece que o diálogo de prova foi isso. Não foi mais a questão. A DRJ não falou, olha, você não incluiu esses débitos no parcelamento. Ele não falou isso. E eu acho que a partir do momento que ele traz o documento, e é um documento interno, uma informação de fácil obtenção do fisco, ele está elidindo o ônus probatório dele. Então, nesse sentido, eu vou divergir por dar provimento ao recurso voluntário contribuinte, presidente. Ok. Doutor Carlos. Eu vou com o relator. Doutora Luciana. Eu vou com a divergência, presidente. Em que pese toda a consideração que eu tenho pelo relator. Doutor Nel. Pois é, essa situação, eu até concordo em parte com o Daniel, que no momento em que ele fez a opção, ele deve ter incluído todos os débitos. Então, naquele momento, mas não basta simplesmente só formalizar a opção pelo parcelamento, né? Senhor presidente, Diga, Camerano. eu realmente tenho umas questões que porque eu estava observando aqui que esse extrato, ele é de 2017, ele foi feita uma consulta, né? Isso. A própria Receita fez a consulta e juntou aí. A Receita poderia ter consultado também o parcelamento, a situação do parcelamento. Foi a DRJ que juntou. Fez A DRJ que juntou, né? É. Ela fez a consulta e esses débitos, eles estavam em aberto, mas nessa data de 2017. Agora, após parcelamento, esses débitos não se tem a evidência de que ele foi incluído no parcelamento. Você quer converter em diligência para confirmar isso? Sim, Eu realmente, agora, com esse debate todo, e porque assim, a gente faz tanto processo simples, você acaba ficando meio... mas eu tenho medo de cometer uma injustiça. E, olhando agora, o que me chamou a atenção foi a data do extrato. Essa data do extrato de 2017, ou seja, alguém foi lá no sistema e consultou e viu que o débito estava em aberto. E não tenho segurança aqui que esse débito em aberto, ele é um débito que não foi incluído parcialmente. Pode ter sido incluído parcialmente, mas não foi pago. Ou foi pago parcialmente. Ou esse débito, esse vencimento aqui do valor total, nem teria ocorrido ainda, não sei. Eu não sei. Tem? Ou pedir uma retirada de pauta ou baixar minha diligência? Não. Realmente agora fiquei... Eu vou propor que baixe em diligência. Eu também. O que me gerou dúvida, eu concordo com o Daniel, me parece claro que incluído no parcelamento foi. O que pode ter acontecido ou não, que eu não consegui entender direito, é se o parcelamento ainda está correndo e não foi quitado, ou se por algum motivo o parcelamento se encerrou e sobrou valor que não foi pago por algum motivo. Por exemplo, a rescisão. A diligência, então, senhor presidente, seria no sentido de aqueles débitos apontados no extrato trazido pela DRJ, refere-se ou não a débitos de parcelamento, é isso? Eu acho que tem que ser bem específico para que a delegacia informe se aquele parcelamento que foi pedido engloba aqueles débitos que constam do ADE. Tá certo, porque a DRJ realmente ela só falou que eles estão em aberto, né? Ele falou que pagou parte, não pagou totalmente esses débitos, né? E ainda tem isso que o Eduardo levantou. Isso daqui é um extrato Mas quando aparece débito em cobrança, presidente, ele não pode estar parcelado, né? Não. Então, pronto. Se é débito de cobrança, o parcelamento deve ter sido rescindido. Se foi incluído, foi rescindido em algum momento e sobrou esse débito aqui. Pois é, mas são duas informações. Se aqueles débitos que constam do ADE constaram do pedido de parcelamento, e se esse parcelamento foi deferido. Exato. Exatamente, foi consolidado. Foi consolidado. Parcelamento foi deferido, porque a gente viu que só restaram 2 débitos, né? Mas agora a gente não sabe se aqueles 2 estavam incluídos. Eu não sei o que foi incluído, não sei o que foi incluído no parcelamento. A questão, presidente, e eu acho que é o mesmo receio que o Camerano tem de fazer uma injustiça,
E quando a gente fala, ó, a gente vê que quem trouxe esse documento parcial, ou que traz o débito, mas não inclui o extrato, foi a própria DRJ, né, que tem acesso ao sistema da Receita. Então, o que é que custava também acessar Ok. o parcelamento, né, para trazer informação do parcelamento? Vamos. Doutor Carlos. Eu acompanho a diligência. Ok. Todos concordam com a diligência? Então, Sim, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Tá ok? Ok. Passemos, então, ao item 13. Conselheira Luciana Marisol. Esse caso aqui, ele também trata de exclusão do Simples, né, sendo que a exclusão em referência ocorreu por conta de acusação de receita bruta pela empresa auferida no ano calendário de 2006, em valor maior que o limite previsto no inciso 2 do artigo 2º da Lei 9.317 de 96 e no inciso 1 e o artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006, com base na representação fiscal de folhas 1 e 2, na qual se tem a notícia que o mencionado excesso de receita bruta teve origem na lavratura de auto de infração decorrente de omissão de receitas indiciada por depósitos bancários de origem não comprovada, né, processo administrativo 11.052.00.483/2010, 33. Apresentou a contribuinte manifestação de inconformidade, alegando em síntese que a autoridade fiscal deixou de levar em consideração durante a ação fiscal o que preceita o artigo 18 da Lei 9.317 de 96, pois se limitou a apurar uma suposta diferença entre a movimentação bancária da impugnante e o declarado na declaração simplificada de pessoa jurídica do Simples. Também teria deixado de levar em consideração valores transferidos de contas, de empréstimos, de aplicações financeiras, etc. O procedimento de acesso aos dados bancários da pessoa jurídica não foi obedecido e que reconhece suas receitas pelo regime de competência, o que significaria dizer que as receitas consideradas como auferidas no mês do recebimento, por certo, estariam contaminadas por receitas reconhecidas em momentos anteriores e em períodos anteriores. Cita como exemplos depósitos bancários do mês de janeiro, provavelmente reconhecidos como receitas do exercício anterior. Contudo, em sua manifestação foi julgada improcedente, haja vista que os atos declaratórios executivos impugnados no presente processo decorrem de 5 autos de infração, objeto do processo administrativo citado aqui, onde se apurou a omissão de receitas indiciada por depósitos bancários de origem comprovada e a insuficiência de valores, de recolhimento de valores do Simples, tendo sido referido processo administrativo fiscal anteriormente apreciado por aquela, não é por essa mesma, é por aquela turma julgadora. Na sessão do dia 9 de setembro de 2011, acórdão 12.40.302, no qual foram mantidos integralmente os lançamentos que ocasionaram os atos declaratórios executivos. Julgamento esse que foi ratificado em segunda instância, acórdão CARF, número tal, proferido em sessão de 7 de agosto de 2018, da relatoria da ilustre conselheira Bianca Felícia Rothschild. Na ocasião, também foram apreciadas todas as alegações apresentadas pela interessada relativamente aos autos de infração, não cabendo nova análise neste processo. Inconformado com o julgamento, interpôs recurso, arguindo preliminar de nulidade por ausência do relatório que deu origem ao acordo recorrido, utilização de prova ilícita, caracterizada pelo acesso irregular a dados bancários e inobservância do regime de competência. Nesse caso aqui, né, como eu tinha dito para vocês, ele foi autuado por omissão de receitas, estourou o limite e por isso foi excluído. Esses autos de infração que decorreram, né, dessas situações, eles foram confirmados no CARF já, citei o número do acórdão aqui para vocês. Então, aqui no caso, eu realmente não vejo como a gente dá procedência ao recurso voluntário no sentido de anular esse ADE, justamente porque os fatos que originaram a exclusão
né, já foram objetos de confirmação, inclusive, em segunda instância. Quanto à questão preliminar que ela levanta da ausência de relatório no acordo, cito aqui o artigo 31 do Decreto 70235, no sentido de que a decisão deverá conter, né, relatório resumido do processo, os fundamentos legais, conclusão, ordem de intimação, devendo referir-se expressamente aos autos de infração e notificações de lançamento, objeto do processo, bem como as razões de defesa suscitadas pelo impugnante, com todas as suas exigências. No meu modo de ver, esses requisitos foram cumpridos, por isso eu afasto a alegação de nulidade, a preliminar de nulidade também. Nessa perspectiva, não há reparo a fazer na decisão recorrida, pelo exposto voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Doutor Camerano. Acompanha a relatora, presidente. Doutor Daniel. Com a relatora, presidente. Com a relatora. Doutor Nelson. Microfone, Nelson. Presidente, voto com a relatora, mas tem que colocar a preliminar de nulidade lá no final e no dispositivo, né? Ok. Doutora Letícia. Com a relatora. Doutor Eduardo. Também, presidente. Então, temos, por unanimidade de votos, afastar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Ok? Item 14, doutor Camerano, imobiliária Somar. Pessoal, Pois não, senhor presidente. Pessoal, quando quiserem um intervalinho, me avisem, tá? Sem problema. Continuando, doutor Camerano. Ok. Parece que sou eu e você que trabalhamos, né, doutor Luciano? Bom, mas vamos em frente. Só nós dois Então, aqui, Camerano. Hein? Só nós dois. É verdade. Vamos ser revezando. Pauta temática. Pauta temática. Bom, então aqui eu inicio aqui vendo o relatório e voto da decisão da turma da RJ de Belém. Foi deferido o pedido parcialmente de exclusão obrigatória da interessada do Simples Nacional, apresentou manifestação de inconformidade, dizendo que estava inserido no Simples, prestando até então unicamente serviço de gestão e administração da propriedade imobiliária. A partir dos meses de dezembro de janeiro, 2010, janeiro de 2011, passou a exercer também algumas atividades que não permitem o seu ingresso, o seu enquadramento nessa sistemática, em especial a atividade de intermediação de negócios. Esclarece que, embora o comprovante de atividade vedada tenha a data de 15 de março, a negociação para fechamento da venda já vinha ocorrendo desde dezembro de 2010. Momento que foi alterado o regime de tributos para ver sua tributação pelo lucro real. Portanto, razoável e coerente a retroação da data da exclusão do Simples Nacional para 1º de janeiro de 2011, é o que ela pediu. Nesse contexto, em respeito à lei, a empresa passou a recolher seus tributos através do regime do lucro real. Contudo, em que pese tenha recolhido seus tributos com base no lucro real, por equívoco, acabou não sendo realizado, à época própria, o pedido de exclusão do Simples Nacional. Mesmo não tendo sido realizado o pedido de exclusão à época, a própria Receita Federal poderia ter realizado a exclusão de ofício. Então, a empresa, dando-se conta da situação, somente veio realizar o pedido de exclusão em 21 de dezembro de 2012, que foi deferido a partir do início de 2013. Nesse contexto, a empresa permanece até hoje vinculada indevidamente ao Simples Nacional, no que se refere aos anos 2011 e 2012. Assim, o requerimento inicialmente feito teve o simples intuito de regularizar a situação acima exposta, no sentido de considerar a empresa excluída do Simples Nacional a partir de 10 de janeiro de 2011. Então, ela fala aqui da contrariedade da conduta do fisco, que a solicitação de opção foi efetuada pelo contribuinte em 2007 foi deferida, né? Que o objeto social naquela época é exatamente o mesmo existente atualmente, e assim vai explicando a situação. Que a atividade impeditiva somente veio a ser exercida em dezembro de 2010,
quando, então, ela própria passou a recolher seus tributos pelo regime do lucro real. Aí, o despacho decisório merece ser revisto, né? Vou passar aqui, então, para a delegacia. Então, aqui o relatório, no voto da DRJ, no caso, a contribuinte ela quer tornar sem efeito o despacho decisório, né? E, consequentemente, que se proceda à regularização da situação que ela expôs, com o desenquadramento da exclusão da empresa desde 1º de janeiro de 2001. Bom, no voto da DRJ, o sujeito passivo foi excluído do Simples Nacional pelo despacho decisório com efeitos retroativos a 1 de julho de 2008. Né? Ficou constatado o seguinte: no portal do Simples Nacional do Cadastro, constata-se que a interessada se constituiu lá em 88, que sua atividade econômica principal seria o KNAI relativa à corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, atividade impeditiva. Sua solicitação de opção, efetuada em 30 de julho de 2007, foi indeferida, né? Em virtude de seu estabelecimento, exercer atividade econômica vedada. Em 30 de julho, para viabilizar a sua opção pelo Simples Nacional, ela altera no CNPJ sua atividade econômica principal. Código, outro que na gestão e administração da propriedade imobiliária. Apesar da atividade impeditiva de intermediação de negócios em geral continuar constando seu objeto. Mediante solicitação da opção, efetuada em 3 de agosto, a interessada optou pelo Simples Nacional com efeitos a 1º de julho. Em 20 de 8 de 2012, comunicou sua exclusão do Simples Nacional por opção, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2013, quando, como reconhece a própria interessada, deveria tê-lo comunicado no portal do Simples Nacional, obrigatoriamente por exercício de atividade impeditiva de intermediação de negócio. E por aí vai, né? Aí apresentou suas declarações anuais pelo Simples Nacional para o primeiro semestre de 2007, de 2008 a 2010, tendo efetuado o pagamento de impostos e contribuições pelo Simples nesses períodos. Por outro lado, a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional, que é o voto da DRJ, né? Não importa em uma mera alteração cadastral, pois tem como efeito a obrigação da pessoa jurídica de adotar um outro regime de tributação, né? De forma a não sendo cabível a exclusão com efeitos em um período no qual esteja extinto o direito à tornada pública construído capital pelo lançamento. Também os tributos integrantes do Simples Nacional caracterizam como tributos com lançamentos de homologação. Por aí vai. Desta forma, visto que a interessada efetuou o pagamento de impostos e contribuições pelo Simples Nacional relativos aos períodos de apuração de julho de 2007 a dezembro de 2010, a retroatividade da exclusão fica limitada aos fatos geradores ocorridos nos 5 anos pretérito à ciência do ato de exclusão. Pelo exposto, conclui-se que a exclusão de ofício da interessada do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1º de julho de 2008, por prestar serviço de corretor e intermediação de negócio. Aqui traz os dispositivos que amparam essa exclusão. Então, percorrendo aqui todos esses anexos. Então, tem aqui o anexo da resolução, que mostra a atividade impeditiva, corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis. Muito bem. Então, a DRJ votou pela improcedência da manifestação de inconformidade, devendo mesmo a empresa ser excluída do Simples Nacional a partir de 1º de julho de 2001. No recurso voluntário, a contribuinte interpõe recurso no qual praticamente repete a impugnação, repete os argumentos utilizados na impugnação, né? Conforme, aqui no voto já, presidente, conforme relatoriado, o recurso voluntário repete a argumentação apresentada na impugnação, ora transcrita na decisão recorrida, então apreciada por aquela instância. Então, me utilizo da prerrogativa lá do regimento interno para acatar os termos da decisão recorrida, pelos seus próprios e bons fundamentos. Então, reproduzo aqui o voto da decisão recorrida e faço alguns comentários. Deixa eu ver aqui se eu fiz mesmo. Apenas
aqui no final do voto da DRJ, então eu concluo aqui que eu apenas acrescento alguns comentários, mas nada que possa causar reparos à decisão recorrida. Trata-se apenas de comentários que ratificam a correção da decisão recorrida. A recorrente promoveu recolhimentos, como afirmou, desde janeiro de 2011, pelas regras do lucro real, sem estar oficialmente excluída do Simples Nacional neste período. Procedimento que não se pode concordar, pois qualquer empresa não pode estar submetida a 2 regimes de apuração de tributos em um mesmo período. Seu procedimento tratou-se de uma mera liberalidade de sua parte e, contrariamente ao que alegou, a Receita Federal do Brasil, por parte de seu órgão competente, não poderia fazer sua exclusão do sistema pela ausência do pedido obrigatória quanto pela própria mudança do regime de tributação. Certamente que, em momentos posteriores, a unidade fiscal teria iniciado os procedimentos de investigação, uma vez que constataria em seus sistemas recolhimento de tributos em desacordo com seu regime de apuração, Simples Nacional. No caso, tal percepção do equívoco decorreu da solicitação da recorrente quando pretendeu sair do Simples Nacional com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2011. Pleito que, conforme bem decidido no despacho da unidade fiscal e ratificado pela decisão recorrida, não pode ser acatado, em função de sua atividade econômica revelar-se impedida de ingresso e permanência nesse sistema desde 1º de janeiro de 2008. Quanto à alegada questão trazida pela recorrente acerca de dificuldades em obter certidões negativas, disse dizer que se deu em função do imbróglio criado pela própria recorrente em face de seu equivocado procedimento. Então, é o voto, senhor presidente, pelos próprios fundamentos da decisão da DRJ, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do Simples Nacional com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2008, que desde aquela época já tinha atividade impeditiva. Esse é o voto. Muito bem. Alguém tem alguma observação a fazer? Doutor Daniel. Seu voto. Com relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Com o relator. Doutor Nelson. Microfone, Nelson. Desculpa. Voto com a relatora, presidente. Com o relator. Com o relator, desculpa. Ótimo. Falou Luciana, eu. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Eduardo. Acompanho também, presidente. Acompanho também, tem por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Doutor Camerano, Cecel Videocomunicação, item 15. Cecel. Só um instantinho, senhor presidente, que eu vou lá buscar aí. Cinco minutinhos, presidente? Vocês querem um intervalo de 5 minutinhos? Pode ser. Então, damos um intervalo de 5 minutinhos. Janaína,